Nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Se o que é errado fica o certo, as coisas são como elas são. Se inteligência ficou cega de tanta informação. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha mostrar, não olhe pra trás. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama desta quarta-feira, aqui pela TV Guarapari, canal 9.1 Digital. Mais uma vez, vamos agradecer a presença de Renan Conde, todo o Carrom. Meninos, vocês arrasam toda semana. Valeu. Quando termina o programa, fica todo mundo, cadê esses meninos, gente? Eles tocam muito, cantam muito, parabéns, viu? Obrigada mais uma vez. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre o parlamentar juvenil. Tem um representante do Espírito Santo que é de Guarapari. Ele viajou para o exterior, foi representando o nosso estado com seu projeto e tem muita história boa para contar para a gente. A gente vai conversar com ele. É o Márcio Fabrício que está aqui com a gente. Boa noite, obrigada pela presença. Rafael Cerqueira, também professor, cientista político, vai conversar um pouquinho com a gente também sobre a importância do jovem envolvido com a política. E a gente tem Emerson Andrade, meu parceiro. Obrigado, Josi, pela menção do meu nome. Boa noite, pessoal de casa. Como a gente vai falar sobre o parlamentar juvenil, eu acho que a gente pode até lançar logo a nossa enquete de hoje. Daqui a pouco a gente vai dar o resultado da enquete segunda-feira, mas a nossa nova enquete, gente, tem a ver com o tempo, porque é sobre patriotismo, é sobre o nosso país, nós também estamos na Semana da Pátria. Fala aí, Emerson. É verdade, você talvez tenha me pegado um pouquinho de surpresa e eu perdi aqui um pouquinho onde está escrito. Já achei. A nossa pergunta de hoje, você vai poder entrar lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook, no Facebook da TV Guarapari, ou no Instagram é @panoramaguarapari. A pergunta que a gente está fazendo a partir de hoje, você vai responder a seguinte: você entende tudo que é cantado no hino nacional? Porque tem um monte de palavra ali que, pelo amor de Deus, hein? É bem difícil, né? A gente já lançou o tema se você é patriota, se não é e tal, e agora tem essa questão do hino, porque muita gente acha ele muito complexo, né? Que não dá para entender o que tá falando e tal. E a gente quer saber a sua opinião. E aí, você entende o que quer dizer o hino nacional? Sim ou não? Vai lá e responde pra gente. A gente vai dar esse resultado ainda, né? Bom, mas vamos falar aqui então com o Márcio. Você foi parlamentar, ainda, né? Parlamentar juvenil. Você foi para o Mercosul em 2017. Então, eu assumi meu mandato em 2016, no final de 2016. Aí, no final de 2016 mesmo, transição 2016-2017, a gente teve nossa primeira reunião em Brasília, em que cada representante de cada unidade federativa aqui do Brasil foi para Brasília e lá a gente teve nosso primeiro contato, nossa primeira discussão sobre o que a gente gostaria que mudasse na vida do jovem aqui no Brasil. Seja nas escolas que a gente estuda, seja no cenário social que a gente vive, seja no cenário político que a gente vive e por aí vai. Então, tivemos esse primeiro contato e no ano seguinte, conforme nossos coordenadores foram nos orientando por meio de WhatsApp, por meio de redes sociais e tudo mais, a gente foi para sede do Mercosul, lá em Montevidéu, no Uruguai, e debatemos com os jovens dos outros países do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, as medidas que a gente gostaria para o bloco econômico. Sim. Tudo que poderia mudar na vida dos jovens em todo esse cenário. Agora, é interessante porque ele tinha 17 anos na época, né? 16 para 17 anos. Isso. E inscreveu um projeto dele para poder participar e ser representante do Espírito Santo. Então, assim, não é muito comum a gente ver os jovens participando da política, se interessando por esse tipo de assunto. Como é que foi essa sua introdução nesse meio? Então, a questão do projeto foi toda uma visão sobre a realidade que eu estava inserido. Eu comecei a debater com os amigos meus a respeito de questões políticas, por exemplo. Mano, o que você acha de política? O que você acha das eleições que estão para chegar aí de prefeito? Em 2018 vão ter as eleições presidenciais. O que você acha disso? Conforme a gente... aliás, vale ressaltar também que era aquela época da votação da PEC 241, que congelava os gastos públicos e tudo mais. Então, a gente estava tendo aquele famoso ápice com relação especialmente a notícias falsas. Algumas pessoas que eram induzidas ao erro, algumas pessoas que acreditavam veementemente em algumas coisas. E vendo
conversando com meus amigos a respeito disso, a gente pôde ver que a questão política, assim, os jovens e a política é uma coisa que não é muito clara. Não é muito comum também. Os jovens não tinham muito interesse, nós jovens não temos muito interesse pela política normalmente, e a gente começou a debater sobre isso, e foi aí que surgiu o projeto. Foi um projeto que visava abrir mais rodas de conversa a respeito de política, participação cidadã, e participação do jovem no meio social em geral. É interessante, né, Rafael? Você, como professor, cientista político também, ver o Márcio inserido nesse meio e a gente saber que tem tão pouco jovem, né, que se interessa por esse tipo de assunto. Exatamente. Assim, hoje a gente tem entendido, né, de acordo com os estudos, que existe um número muito grande de jovens que estão negando a política, né, e negando não necessariamente o ato político, mas negando essa política, esse sistema político tradicional que a gente está inserido. Até porque, geralmente, quando se fala em política, a gente lembra logo da corrupção, infelizmente. E isso atrapalha muito. Exatamente. E a ação política, ela é toda ação intencional para impactar a agenda política. Então, independente se for pelo meio partidário, se for pelo sistema tradicional. Então, quando a gente avalia os jovens hoje, a gente tem percebido que eles têm buscado alguma forma de participação. Quando o Márcio falou, o interesse deles surgiu do debate que envolvia a educação. Né? Então, há uns anos atrás, a gente viu o movimento estudantil, né, engajado, né, no movimento Não Fecha Minha Escola. Né? O próprio ano de 2013, que foi um marco aí das manifestações no país, ele começou com o movimento estudantil urbano de São Paulo, que se espalhou pelo país. Então, assim, eles estão interessados nessa intervenção da vida pública, né? Ainda que, infelizmente, hoje o cenário político brasileiro tenha trazido um certo desencantamento, um certo desencanto desses jovens, né, no cenário político brasileiro. Verdade. Agora, dessa reunião que vocês foram lá para o Uruguai participar, dos projetos que vocês levaram, teve alguma aprovação? Como é que foi a participação? Então, lá no Uruguai a gente teve uma grande reunião com os outros parlamentares dos outros estados, dos outros países, como eu falei mais cedo, e lá a gente debateu acerca de 6 eixos temáticos: jovens e trabalho, inclusão educativa, integração regional, gênero, direitos humanos e participação cidadã. O meu eixo temático naquela reunião, que a gente se dividiu em pequenos grupos para debater acerca desses temas, foi sobre inclusão educativa. E lá a gente começou a conversar com os jovens de outros estados e outros países também, e a gente viu que tudo era muito heterogêneo. Por exemplo, uma realidade que eu vivo aqui não é uma realidade que alguém lá do Amazonas vive, que alguém, vamos supor, lá do Paraguai vive. E lá a gente começou a ver o que a gente tinha em comum e todas as nossas insatisfações em comum. Nisso, a gente teve algumas medidas muito significativas. Uma delas foi, por exemplo, na nossa carta de recomendação, a gente pediu um investimento maior na educação do Produto Interno Bruto do país. O PIB. O PIB. A gente pediu por um aumento de 10%, um aumento para 10% do PIB sendo investido na educação. Também pedimos para que fosse inserido na grade curricular no nível superior de pedagogia e linguagens, o ensino, pelo menos parte da carga horária obrigatória do ensino de Libras e língua de sinais. Interessante, né? Até para a inclusão social mesmo. Foi esse o principal eixo, a inclusão social na escola. Isso que quer dizer mais ou menos inclusão educativa. Uma escola para todos, uma escola mais democratizada, uma escola que todos possam aprender e todos possam participar. E foi daí que surgiram as mudanças que a gente pediu. Pois é, interessante. Agora, você fica no mandato até agora em outubro, né? Vai ter uma nova eleição. Os jovens que quiserem participar, assim como você, como é que tem que fazer? Então, até o dia 9 de setembro, tá bem em cima da hora mesmo, o PJM, que é o Parlamento Juvenil do Mercosul, estará recebendo os projetos para passarem pelas bancadas e serem aprovados para irem para o processo eleitoral. Você, jovem, que tem interesse em participar, você pode pensar numa realidade que você queira mudar. Pode ser na sua rua, pode ser no seu bairro, na sua escola. Como, por exemplo, um simples projeto de fazer uma escolinha de futsal na rua pode ser algo muito impactante na vida de muitos jovens. Então, é algo que você pode buscar escrever, colocar em prática e buscar alguém para te orientar e te ajudar. Se você quiser se inscrever, você vai escrever esse projeto e vai buscar um professor seu que escreva uma carta de recomendação falando um pouco sobre você, um pouco sobre o seu papel na sua comunidade. E se precisar de mais orientações, tem no site do PJM, é o pjm.mec.gov.br. Lá tem todas as orientações sobre a inscrição do projeto e sobre a carta de recomendação e tudo mais. Quais são os próximos passos do Márcio agora terminando esse mandato aí? O que vai ser? Então, terminando o mandato não é o término da minha participação como um cidadão.
Então, continuarei tentando apoiar sempre uma iniciativa de jovens que queiram fazer alguma coisa, como, por exemplo, na minha escola mesmo agora, tem um pessoal do primeiro ano que está fazendo um projeto social super bacana, que eles estão pensando em ir em creches, em asilos, para poder levar alegria àquelas pessoas de lá. Isso é uma coisa muito bacana. Então, sempre que houver um projeto desse, eu vou tentar dar o meu apoio total, assim, pelo menos no que eu puder. Quem quiser conversar comigo também acerca de política, sobre o que aconteceu lá no parlamento e tudo mais, estou aqui aberto para conversa. Fala as suas redes sociais, então, para quem quiser entrar em contato. Quem quiser me seguir no Facebook lá, tá Márcio Fabrício Falcão, bem padrão o meu nome. E no Instagram, @Mars, com S no final, _Fabrício. Tá certo. Quem quiser me seguir lá, puxar uma conversa, se você tiver algum projeto interessante, assim, de intervenção, algo do tipo assim, tamo aí pra ajudar, cara, sério. Tenho certeza que muitos jovens vão se espelhar em você e vão querer ter informações lá com você. Agora, Rafael, é interessante, né, principalmente porque a gente está no momento de política, né, de mudança, e é importante a gente ter os jovens inseridos. Isso, assim, a experiência do Márcio mostra que pode ser expandida, como ele mesmo já está convocando outros jovens, que é a experiência pedagógica disso, né? Por um lado, é para mostrar que a escola é sim um lugar de ação política, de sociabilidade, né? E a prática que eles têm, né, é uma prática voltada para o diálogo. Então, assim, num contexto tão complicado da política que a gente tem vivido atualmente, né, de extremos, né, as ações que o Márcio experimentou e que outros jovens estão experimentando é entender a política como diálogo, que é o mais importante num cenário em que está difícil um acordo, né, um caminho para o país. Ver ações difícil, assim, né, são importantes. Tá certo. Quero agradecer muito a presença de vocês, parabenizar você, Márcio, pelo interesse, né, tão jovem, já interessado pelo país, pela política do país. Parabéns, realmente. Obrigadão. Rafael, muito obrigada pela presença. Eu agradeço o convite. Em breve a gente vai trazer você de volta para falar do seu livro, que eu já estou sabendo. Ô, Josi, deixa eu só, antes de encerrar a entrevista, agradecer a participação. Tem gente mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Ah, que bacana. Parabenizando o trabalho do Márcio, viu? A Daniela Coelho, a Mara Falcão, o Horácio também, todo mundo parabenizando o trabalho do Márcio. Deixa eu ficar tá vendo? Muito legal. Vai servir de incentivo para muitos jovens, com certeza. Obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço, gente. Okay. Bom, gente, agora é hora da gente conferir os destaques do Jornal Guarapari desta quarta-feira, com notícias do dia. Manuela Machado já está aqui comigo. Boa noite, Manu. Boa noite, Josi. Boa noite a todos. E aí, quais são os destaques de hoje? Hoje, infelizmente, começamos com uma notícia triste. A morte do vigilante, né, Robson Santos, que vinha de Vitória, trabalhava em Vitória, mas infelizmente ele vinha de moto, ele perdeu o controle do veículo, se acidentou, morreu na hora. Nossa, tinha 33 anos, deixa mulher, 2 filhos pequenos. Então, daqui a pouquinho, no Jornal Guarapari, os detalhes, né, infelizmente, da morte desse vigilante. Infelizmente, né? Uma notícia ruim que a gente tem que dar. Infelizmente. Mas tem notícia boa também, que né? bom. Vamos lá, oportunidades, então. O nosso quadro Oportunidades, que dá aí dicas, né? Muitas dicas de vagas de emprego para várias pessoas que moram aqui em Guarapari. Então, as pessoas devem ficar ligadinhas, atentas, né? Porque a gente passa telefone, endereço. Muito bom. Muitas vagas chegando aí para você. E também teve hoje, né, o primeiro fórum aqui na cidade, Guarapari, para falar sobre a AIDS. Olha, o vírus hein? HIV, porque tem, em média, aí 400 pessoas, né, infectadas aqui no município. Os organizadores do evento acreditam que esse número seja maior, mas as pessoas ainda têm medo, mas falaram da importância em fazer o exame, em detectar, né, quanto antes melhor, e fazer o tratamento. Tem muita gente aí que faz o tratamento, que fala realmente que não tem aí vergonha, não tem preconceito. O importante é a gente quebrar essa barreira do preconceito realmente, fazer o teste lá e, se porventura tiver essa doença, começar o tratamento, porque hoje ele é muito eficaz. Né? Isso mesmo. Obrigada, Manu, mais uma vez, viu? Daqui a pouquinho, Jornal Guarapari, às 7h30, logo depois do Panorama. Isso mesmo. Isso aí, obrigada. Aguardo vocês. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas é claro que eu vou pedir para Renan Conde e Tom do Carrão tocar mais um pouquinho pra gente, por favor. Vamos que vamos. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois de um dia normal.
olhar só ouvir uma bater. Acorda cedo meio sem querer, tirar o pé do chão sem ter preocupação. Um quadro pendurado na parede, eu me imagino entrando nele em outra dimensão, com cores, luz e som. Luz e som. Já nem sei mais o que fazer. O instinto é quem me fala a direção que eu posso encarar. Pro futuro eu mudar. Aê! Música autoral aqui no Panorama. A gente tá muito chique, hein, Emerson? Fala pra mim, Renan, essa música aí, vocês com esse trabalho autoral? Pô, obrigado pelo espaço para poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu já tenho várias músicas autorais aí, mas agora, aproveitando o impulso do programa, né? A gente vai começar a fazer as gravações. E aí, quem puder aí, segue aí meu Instagram, Renan_Conde. Vai ter várias novidades lá. Que bacana. E o Tom acompanhando esse processo, né? Sempre acompanhando. Que legal. É meu parceiro Tom, né? Que todo mundo conhece. Que eu começo a tocar nos bares e aí eu falo: prazer, galera, meu nome é Renan Conde, esse aqui é meu parceiro Tom. Mas ela criou um apelido novo pra mim. Tom do Carrom. Né? Tom do Carrom, lógico. Como é que vai ser? Não, tem que ter um sobrenome, não é só Tom, é Tom do Carrom. Tá é um certo, sobrenome tá agora. Isso aí. Meninos, obrigada mais uma vez pela participação obrigado de vocês a vocês. aqui. Muito fera mesmo, muito legal. Vocês vão acompanhar com a gente agora, porque o Tom ele é fã de games. E chegou a hora da dica E cultural. chegou a hora Opa, da nossa de dica games. cultural. Quarta-feira é o quê? Games, vamos ver. Hoje é dia de games por aqui e a dica é um dos jogos mais conhecidos que se tornou um marco no esporte eletrônico. League of Legends, desenvolvido pela Riot Games, é uma referência no mundo todo como um ótimo entretenimento ou ainda um marco no ramo profissional. Jogo dinâmico, fluido e acessível, onde jogadores trabalham em equipe para destruir o time adversário. Com mais de 100 personagens diferentes e com mudanças na mecânica a cada 2 semanas, League of Legends é um bom passatempo que não enjoa por não ser repetitivo. Bom, disponível para qualquer computador e de graça. É uma ótima dica cultural. Tá aí, ótima dica cultural, Josi. Rapidinho, eu quero dar o resultado da enquete que a gente lançou na segunda-feira, que era a pergunta assim: você sabe o que é ou conhece alguém que tem autismo? Todo mundo que respondeu, tanto no Facebook quanto no Instagram, sabem sim o que é e conhece alguém. Interessante, É né? muito a gente comum. teve vários depoimentos lá falando sobre a importância do tema, elogiando a gente ter trazido esse tema aqui para o programa, então foi muito bacana realmente, é um assunto que a gente vai voltar a abordar aqui com certeza. Obrigado, Juliana Goltara, Pedro Paulo dos Santos, Felipe Chagas, só algumas pessoas que participaram lá para a gente citar alguns nomes, né? Pois é, e aí agora a gente está lançando a nova enquete que é: você entende a letra do hino nacional? Todas as palavras, E aí? você entende o que o hino nacional está dizendo? Aí, Josi, o que aconteceu? Eu fui para as ruas aham. para saber se os guaraparienses entendem, se eles sabem cantar o hino nacional. Será que eles sabem? Será? Vamos acompanhar? Vamos ver. O hino nacional brasileiro foi composto por Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva em 1822 e só foi cantado pela primeira vez em 1931. A letra, como a gente conhece atualmente, ela sofreu algumas mudanças e foi oficializada no dia 6 de setembro de 1922. E desde então, é difícil achar um brasileiro que cante o hino todo certinho, mas os guaraparienses não, e eu tô aqui hoje para provar isso, hein? Eles vão cantar o hino nacional inteiro certinho. Será? O senhor sabe cantar o hino nacional? Rapaz. Ai, mais ou menos, hein? Olha só, e se eu te perguntar alguma palavra estranha que tem no hino, vamos ver se o senhor sabe o significado. Tipo, florão. Florão, você sabe o que significa? Que é cantado no hino? Não. Olha aí, viu? Tô pra te dizer que florão é flor de ouro, mas eu também não sabia não. Então o senhor não tá muito por fora não. E se eu te perguntar o que significa flâmula, que fala no hino nacional, a senhora sabe? Sei não, isso aí eu não sei não. Olha, eu tô pra te dizer que flâmula é bandeira. Aí eu te pergunto, por que não botaram bandeira? Pois não sei. Você acha que tem muita palavra nele que você não entende o significado? Muito, tipo refrão, não entendo nada. Tipo colosso, né? Uma palavra gentil, fulguras, um monte de palavra que ninguém entende nada, não é verdade? Tipo eu. Tem uma palavra no hino nacional que chama garrida. Você imagina o que seja garrida? Cara, eu já sabia isso daí. Não sei.
É florida, é com flores. Mas eu não vou te julgar não, porque eu também não sabia. É porque eu colei na internet. E eu já tive uma época que fui interpretado tempo a tempo, mas agora a idade vai chegando e perdi a memória. E se eu te fizer uma pergunta, igual, por exemplo, clava? Tem essa palavra, clava, no hino nacional. Você sabe o que significa? Clava? Não sei. Olha, eu também não sei, mas eu tenho uma cola. Uma nota de música. Clava. Clave. Qual matéria que você é boa na escola? Eu posso falar mesmo? Pode. Educação física. Olha só, matemática, português, geografia você não gosta, então? A pior é a história, que eu tirei um. Olha. Ninguém, agora todo mundo sabe. Você não acha que deveriam ser trocadas pro povo falar, pro povo cantar melhor? Talvez cantar certo, porque ninguém saiba cantar. Umas palavras mais simples, acho que sim, né? De mais fácil entendimento pra galera. Agora vai, canta um pedacinho pra gente ver. Ouviram do Ipiranga mais esplácida. De um povo herói vibrado, retumbante. Certíssimo, mandou muito bem, dona Sorriso. Quem sou eu para dizer que a senhora errou? Ipiranga, margens plácidas de um povo heróico brado recumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos. Brilhou no céu da pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade. Conseguimos conquistar com braços fortes. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz. Chega, não, tá bom. Eu acho que o hino nacional brasileiro devia ser evidências do Chitãozinho Chororó. Sim, começa aí então. Vamos cantar junto? Vamos encerrar a matéria cantando evidências? O novo hino nacional brasileiro instituído por mim e pela Francine. Vamos lá. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Tá certo? Obrigado pela sua participação, tá bom? A liberdade Isso. ser adorada. Ó protamata, ó protamata, ó protamata. Ih, tá bom, obrigado. Desculpa, gente, mas ficou muito bom. Tem que parabenizar aqui o meu parceiro Emerson Andrade, que ficou muito boa essa matéria. Ó, a gente não julga ninguém, porque a gente também erra. A gente também não sabe Você tá cantar o entendendo? hino. Quando passa ali da primeira pra segunda parte, a gente erra também. É normal, é comum. É verdade, eu também não sabia nada. Obrigado a todo mundo que participou, topou essa brincadeira e é isso aí. Responde então a nossa enquete. Responde a enquete, hein, gente? E acabou, Josi. Vamos acabar o Ah, programa. que pena, acabou o programa, gente. Mas a gente acabou rindo, se divertindo e agora ouvindo mais música com Renan Conde e Tom do Carrão. Vamos lá! Pode ser que a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando em segredos ao ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso, eu vejo gana, eu vejo dor num paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, bate balanço, meu amor. Me avise quando for embora. Quem tem um sonho não cansa, bate balanço, por favor.